revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nesta noite. Eu, João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e uma grande voz como de trombeta veio falar comigo, dizendo: o que vê, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ouvindo a voz, virei-me para ver quem falara comigo. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestes compridas, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, e a sua voz como o som de muitas águas. E da sua boca saiu espadas afiadas de 2 fios, e o seu rosto brilhava como o sol em todo o seu resplendor. E eu, quando vi, caí como morto. E ele me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto. Tenho a chave da morte e do grave. Escreve as coisas que tens vistas, e as que são, e as que depois destas devem acontecer. Bem-aventurados que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escreveram, porque o tempo está próximo. Pega o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos. Tenho, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer do fruto da árvore da vida que está no meio. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas estão contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comece do sacrifício da idolatria, se prostituíssem. Assim, tem lá o que segue a doutrina de Nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece do que recebe. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Esse eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são muito mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetisa, que ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e todos que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei com morte todos os seus filhos, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Jatira, a todos quando não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retejo até que eu venha. E ao que
são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardares a minha palavra, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. E o que vencer eu farei com o nome do tempo de meu Deus. Ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que é descida do céu. E também o meu novo nome. Quem tem ouvido som, o meu Espírito de Deus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido.